errante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Se a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem, que assim seja. Vamos aguardar um minutinho. Boa noite. Prazer estar de novo aqui, presente, entre nós. Eu costumo dizer que eu não sou palestrante, porque eu chovo no molhado, E hoje eu vou chover no molhado. Muita gente já sabe o que eu vou dizer aqui, mas dizem que a gente é um pouco teimoso, A gente sabe, mas não vivencia. Então dizem que água mole, pedra dura, tanto bate até que flui. E uma grande preocupação que eu tenho nesse momento é com a transição planetária. Nós estamos aí, no auge da transição planetária. A gente parece que não tem muita consciência disso, nós sabemos, mas fica difícil, da gente se inserir nesse contexto, Mesmo porque o mundo está muito tumultuado, tudo muito difícil, E nós tumultuados juntamente com ele. Então, para iniciar, eu vou fazer a leitura de um pedacinho do Evangelho, e que todos devem conhecer, para a gente fazer as nossas reflexões, bem? Vamos lá. Mundo de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos da mão do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra
não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semi-civilizadas formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma parte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. A gente logo pensa nos nossos índios, né? Mas nós temos que pensar que houve, né, civilizações como os maias, por exemplo, que eram avançadíssimos, né? E outras civilizações muito avançadas, né, na Terra. Mas vamos deixar essa questão aí dos selvagens, mesmo porque a realidade do Evangelho, né, naquela época é diferente da nossa de hoje, né? mais de 150 anos passados. Então, hoje a gente vive uma realidade. Vamos ficar aqui com essa questão de estarmos numa terra de provas e expiações. Eu falo que outros tempos são, porque Kardec já falava dessa transição da Terra de planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração no presente. Então, naquela época já havia começada a transição planetária. E por que eu estou dizendo que nós estamos no ápice? Porque tudo nos indica, né, a crer. Eles dizem aqui que a Terra a pessoa que vem habitar nela tem um trabalho penoso. Hoje a gente já não tem tanto, né? Ninguém precisa bater o arroz no pilão, né, para poder fazer o almoço, né, acender o fogão a lenha, né. Hoje, o que eu acho uma coisa maravilhosa é uma gotinha da vacina, por exemplo, da SEIB, né, não permitir que uma pessoa tenha aí uma paralisia infantil, né, que é uma doença muito grave, que algum tempo atrás acometia tantas crianças, né, que ficavam com problemas de saúde quando não morriam, né. Então nós estamos numa época onde já não é tão penoso assim. Há alguns anos atrás, não chega a ser tanto tempo, não é da época de Kardec, né? As pessoas ficavam cegas por causa da catarata. Hoje a gente vai lá, né, troca a lente do olho, uma coisa assim, uma cirurgia rápida, que a gente entra no hospital e vai embora depois, enxergando lá longe, né, e praticamente sem fazer repouso, sem nada, só tendo alguns cuidados, né? Antigamente as pessoas ficavam cegas. Imagina o que é, por exemplo, não enxergar, né? Então hoje nós já não estamos naquele processo de trabalho penoso, de grandes dificuldades, né? A gente está até vivendo mais, né? Depois que inventaram antibióticos e tal, não que eu seja, né, muito ligada em remédio de farmácia, vamos dizer assim, mas salva vidas, né? Eu mesmo tive minha vida salva por antibiótico, senão eu tinha ido embora com 1 ano e meio, né? Então é isso. Bom, continuando aqui, vou ler só mais um pedacinho para a gente fazer as nossas observações. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados
torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de inquietações e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Certo? Acho que eu pulei a página aqui, viu, gente? Não está certo. Não é isso. É na outra. Apague essa parte. Já foi uma transição aí. É que está na folha anterior. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles vieram sobre outros mundos de onde foram excluídos pela sua obstinação no mal, porque eram a causa de perturbação para os bons. Foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a adversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. E assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Então, vamos voltando lá, que eu disse que quando a codificação foi feita, então era o início da transição planetária. O que o Evangelho fala aqui? O Evangelho fala que nós estamos na Terra, numa terra de provas e expiações, né? Que é um local onde muitos vêm expiar as suas faltas através de trabalhos penosos num mundo mais inferior, né? E que os espíritos que aqui estão evoluindo vão merecer outros formas mais adiantados e tal, etc. Hoje já não é mais assim. Mudou. Hoje, os mansos herdarão a terra, porque a terra vai passar de fase. E aqueles que são os espíritos que atravancam o nosso progresso vão ser mandados para outro planeta em condições muito inferiores, onde eles vão aprender, né, a ser melhor através de provas impostas, né? Porque provas todos nós vamos ter sempre, mas a expiação é uma prova imposta, é aquela, né, que não dá para fugir dela, não, né? E a Terra vai deixando ao longo, porque as coisas, gente, não acontecem assim, hoje é assim, amanhã é assado, não. As coisas acontecem desde o tempo, da comunicação para cá, olha a diferença que deu, né? De ainda receber espíritos em expiação, que pode ser até o nosso caso ainda, né? Ainda receber espíritos em expiação. E os que estão melhorzinhos podem ir embora, herdar um outro planeta. Nesse tempo todo, nessa velocidade que tudo aconteceu, né? Mudou a situação. Então, quem tiver dentro, né, vibrando de acordo
com a frequência da nova terra, esses ficarão. Os mansos herdarão a terra, Jesus diz. E os outros, né, vão espiar em planetas infelizes. Né, no trabalho, no suor, na dificuldade e tudo isso. Então, eu falei de frequência, né? Frequência da nova terra. Aí, eu não sei se vocês já viram, existe uma escala Hawkins, que é assim, é um tipo de um cone, é cone, né? Que é assim. Um cone. Um cone. E ela é assim, ela é atribuída a um estado de consciência, tem uma frequência de tantos hertz, né? Vocês já viram? Quem já viu isso? Ó, bastante gente já viu, ó, que bom. Então é o seguinte, ali tem várias coisas, inclusive as coisas ruins que ficam lá embaixo com uma vibração baixinha. Acima de 200 começa a melhorar, né? Começa a melhorar. E aí lá pelos 500 está a felicidade. Então, chegou no ponto que agora que eu quero conversar com vocês a respeito disso. E é agora que vai começar, vamos dizer, a coisa em si. Quem aqui não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, né? Felicidade é como se fosse uma meta da vida da gente, né? E por conta disso, né? Os americanos, uma vez, fizeram uma pesquisa geral, né? Nos Estados Unidos, perguntando para as pessoas, né? O que eles achavam que era a felicidade. E aí, as pessoas responderam 3 coisas: poder, dinheiro e beleza. Quem não acha que é isso? Quem acha que não é isso? Faltou a vida eterna aí, né? Beleza, dinheiro e vida eterna. Então, poder, né? Quem tem dinheiro quer ter poder, né? Então não vale, vai mostrar pra quem, né? Então, e aí, eu tenho aqui a minha... Então, como a gente sabe, né? O nosso cérebro, ele tem 2 hemisférios, né? Ele é assim, parece Uma noz. nosso, né? 2 hemisférios, assim, né? O lado esquerdo do nosso cérebro, ele é ligado às coisas mais do dia a dia, do nosso raciocínio, da nossa intelectualidade e tal, etc. O lado direito já é mais ligado ao lado artístico, ao lado espiritualizado. Então, a esse lado, há um lado diferente. Então, cada hemisfério tem as suas zonas específicas. Tem a zona lá da memória, tem a zona da fala. Tanto é que, às vezes, uma pessoa sofre um acidente, ele perde uma faculdade, porque atingiu aquela partinha do cérebro. Então, esses cientistas lá, né, resolveram checar essas informações. Será mesmo que a felicidade é dinheiro, poder e beleza? Bom é, né? Mas aí eles fizeram o seguinte: eles procuraram a Miss Texas. Ela tinha arrebentado aquele ano e estava assim, para ser botada para ser Miss Mundo, né?
Então ela seria a expressão da beleza, né? E eles fizeram os testes com ela com relação à felicidade. O cérebro dela não respondeu absolutamente com nenhum estímulo. Eles colocaram lá os eletrodos e tal, não respondeu com nenhum estímulo. Não adiantou nada. Aí eles pegaram o empresário do ano. Então era o homem que tinha ganhado muito dinheiro. Muito dinheiro. Fizeram a mesma experiência. O cérebro não acusou nada. Né? Pegaram o senador mais votado, que estava cotado até para a presidência da República. Cérebro, nada. Não é que coisa, todo mundo acha que isso é felicidade, então nós estamos pegando os the best, né, os melhores que tem e nada, né? Como é que é isso, né? Então eles perguntaram para a Miss Texas, por que, né, que você não se sente tão feliz? Ela falou, olha, eu me senti feliz, mas eu fui criada para ser feliz. Toda a minha vida girou em torno disso, né? E hoje eu cheguei aqui, só que esse é o meu ápice, é o máximo. E daqui não vou muito longe mais. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou começar a envelhecer, eu vou começar a ficar mais, né, menos atraente. E o meu trono da mulher mais bela vai cair por terra. Então, eu tenho comigo essa preocupação, né? Eu não vou conseguir manter esse nível que eu estou hoje. Perguntaram para o empresário. O empresário falou, olha, eu ganhei, mas as pessoas com quem eu estou competindo estão de olho em mim. Eles já sacaram qual que é o meu, né, como que eu faço para fazer também. Então eu vou ter que me virar para me manter e para conseguir fazer com que o meu dinheiro continue rendendo. E agora que eu tenho muitos mais bens, eu tenho muito mais trabalho com tudo, porque eu tenho que, né, que administrar essa coisa toda, né? E não é fácil. Aí perguntaram lá pro senador. De vez em quando eu dou umas viajadas, viu, gente? Todo mundo, né? Falaram ao senador. O senador falou, olha, eu tenho uma oposição horrível. Eles ficam olhando para mim com lupa. E se eu bobeio, eles ainda distorcem as coisas. Eles fazem fake news daquilo onde eu estou agindo e fazendo. Então, eu tenho, né, esse poder, mas eu posso a qualquer momento ser exposto publicamente e perder todo o meu prestígio, porque ninguém é santo, né? E aí, todos eles tinham grandes preocupações. Mas os cientistas falaram, mas como que pode, né? Uma coisa que é assim, vem já do ser humano, né? Desde sempre, essa vontade de ser feliz e tal, etc., né? Aonde que isso vai, né? Aí eles começaram a pegar a pessoa assim, pessoa comum. Pegar assim, ô Sérgio, vem aqui que eu vou fazer uma pesquisa com você. Aí ia lá, e eles começaram a ver que existia uma outra zona do cérebro que ligava. Então eles falavam para a pessoa, pensa num momento que foi muito feliz na vida, muito feliz na vida. A pessoa falava, ai, foi no dia que eu casei.
dia que eu casei foi o meu dia, agora nem tanto, mas o dia que eu casei. E aí eles mediam e tchan, acendiam uma luzinha lá no cérebro da pessoa. Aí pegava o outro, pegava o Cláudio lá, Cláudio, vem cá, vamos ver você. Aí olhar, era o dia que eu estava jogando pelo meu time, já estava assim, no último segundo, eu driblei todo mundo, saí e fiz um gol. E aí meu time... E aí o meu time foi campeão. Então aí aquela zonazinha acendeu, né? Aí a outra pessoa era uma pessoa muito simples, né? Que tinha sido alfabetizado muito tarde. Então ela lembrou do dia que ela pegou diploma, né? E assim eles foram descobrindo que era... É difícil hoje. Que era uma zona de satisfação. Chamaram zonas de satisfação. Né? Essa zona onde a pessoa tinha sido mais feliz. E é interessante que o Evangelho diz, né, que a felicidade nesse mundo ainda não existe, né, porque existem mundos felizes. Mas que nós temos momentos felizes, né? Então é essa zona lá que acendia, que era estimulada naquele momento em que a pessoa pensava aquilo, né? E aí descobriu-se, né, que a pessoa é mais feliz em proporção ao seu nível de satisfação com a vida. Porque a pessoa pode ter o que ela tiver de melhor nesse mundo. Mas se ela não está satisfeita, não vai, né? Não vai. A pessoa sempre está reclamando, sempre está achando que não está bom. Quem não convive com uma pessoa que é insatisfeita, sabe o quanto, né? Muitas vezes ela não é nem generosa consigo, porque cobra demais, né? Quer a mais de si, quer a mais do outro, né? A gente viver numa família insatisfeita, por exemplo, de pais que cobram excessivamente dos filhos, né? É assim, um problema enorme. E agora que a gente chegou nesse ponto aqui, a gente vai voltar lá na transição planetária, né? E na escala Hawkins. Né? O que acontece quando a gente consegue estar mais satisfeito? A gente tem uma frequência melhor, não é? Uma frequência melhor. É lógico que nós temos que ver aquilo que não está bom em nós e procurar melhorar. Aliás, a gente está aqui para isso mesmo. Não é isso, não é querer assim, sentar na zona, na almofadada zona de conforto e descansar. Não é isso. Né? Mas é a gente ter consciência daquilo que é bom, né? Muitas vezes a gente fala, eu quero fazer reforma interior. Outro dia eu até brinquei. Que eu brinco muito. Quem me conhece, assim, em termos de rede social, sabe? Às vezes eu tenho essa cara de seriona, mas eu não sou não, viu? Eu gosto de brincar.
Então eu coloquei lá que o lado ruim do autoconhecimento é a gente descobrir que não é flor que se cheire. Né? E, de certa forma, né? Por quê? Porque nós encontramos aquilo que muitas vezes ficou embaixo lá do tapete, que a gente foi empurrando embaixo do tapete, né? Baseado no conceito de que nós viemos aqui para aprender, né? E que a gente só aprende através da autorreforma, então nós precisamos nos sujeitar a isso, né? Parar de olhar o outro, olhar o modelo ideal. Hoje em dia, quanta gente se mata às vezes tomando medicamentos para ficar bombado, por exemplo. Quanta gente tem, sabe, aquela alta rejeição de si mesmo, porque o corpo não é perfeito assim, sabe? Nós temos muitas crenças limitantes, muitas crenças limitantes. E por que a gente não arruma isso? Porque ela é tão limitante que a gente não enxerga, a gente não vê. Por isso que é limitante. Porque ela deixa a gente assim, ó, e você não vê o que está acontecendo com você. Então, a gente precisa ter coragem para olhar dentro de si mesmo. Porque autoconhecimento não se faz, reforma não se faz, se a gente não sabe o que a gente vai fazer. Se a gente tem uma casa e, por exemplo, furou um cano, você não vai lá no material de construção e compra uma lata de tinta, né? Quando você vai fazer uma reforma, você tem que olhar aquilo que precisa ser feito, né? Então você vai ter que comprar o quê? Cano, cola de cano, torneira, sei lá o que mais, né? Para resolver aquilo específico. E é por isso que cada um de nós só sabe de si, né? Sabe de si. Não tem como saber dos outros. E nós sabemos de nós, porque nós temos a nossa consciência. Então, voltando lá de novo nas histórias anteriores, nós, cheios de crenças limitantes, de muitas vezes seguir padrões que as pessoas dizem isso é bom, isso é chique, isso é moda, isso é bonito, isso é isso é aquilo, e a gente fica olhando para fora e não olha para dentro. Num momento em que a nossa vibraçãozinha tem que estar mais ou menos, mais para mais do que para menos. Por quê? Porque tudo é frequência. Tudo vai naquele nível de consciência. A gente pode desencarnar daqui a pouco. Todos nós vamos desencarnar. É um assunto espinhoso dizer que vai encarnar, mas nós vamos, né? O que vai acontecer quando a gente desencarna? Ninguém vai ir para juízo final, não. Quem é o nosso juiz é a nossa consciência. E eu falei que nós nos conhecemos. É só a gente procurar a consciência. É que a gente bota pano quente, a gente bota ela para pensar, deixa ela lá no cantinho e não escuta. Mas quem julga nós mesmos somos nós. Então, o que acontece? Você pode questionar quando uma pessoa de fora fala com você alguma coisa. Não, não é isso, você está enganado, não é assim. Agora, quando é você, a sua consciência para você, não tem
nenhum motivo para você dizer que não está certo. Não tem. Às vezes a gente até tenta, né? A gente até, mas no plano espiritual não funciona, né? Não tem negociação, né? Não tem negociação, não funciona. Então, o que que acontece? Nós precisamos melhorar a nossa frequência. O momento urge, é necessário, né? É preciso. E nós precisamos, eu tive, assim, a espiritualidade me pediu para falar, todas as vezes que eu for falar em transição planetária. Porque sempre tem um ali, ou que não está convicto, ou que nunca ouviu falar. E às vezes a horinha que aquele um vai acordar para isso. Porque é um momento muito grave. A gente vê pessoas falando, a Terra não tem mais jeito, não. A humanidade não tem mais jeito, a humanidade não presta, a humanidade tinha que ser varrida do planeta. Se a humanidade acabasse, o planeta continuava, né? E não é assim. E a humanidade somos nós. A humanidade somos nós. Então a gente tá Quer falando dizer, da gente também. Com certeza. Tá inserido, Não né? é? Não confia nem na gente mesmo. Tá inserido. Então, se a gente for olhar, né, assim, essas barbaridades que acontecem, realmente a gente fica, quem assiste programa do Datena sabe Não pode. que rola muita coisa ruim. Mas por quê? Voltamos à transição planetária. Neste momento, nós estamos vivendo, né, a nossa, de certo, com quase certeza, última encarnação nessa transição da Terra. Mesmo que a gente desencarne hoje, não dá tempo de chegar no plano espiritual, passar por todo o processo e retornar antes que a transição aconteça. Então, vamos dizer que é um ultimato. E graças a Deus que a gente conhece a doutrina espírita, para a gente saber que isso existe, porque tem muita gente por aí que está assim, vivendo, comendo, dormindo, trabalhando, comendo, dormindo, trabalhando, indo no happy hour no fim da semana. No automático. Só. E aí, como é que vai estar a frequenciazinha do fulano lá naquela hora, meu Deus? Alguém aqui é preparado para a morte? Será que nós somos? A gente tem instinto de sobrevivência. Já é um momento muito difícil. E, então, Jesus falou, né, pra gente que a gente deveria edificar a nossa casa na pedra. Porque se a gente edificar a nossa casa na areia, vem as tempestades, vem os ventos fortes e tudo, e essa casa vai desmoronar. Então, quando a gente está com a nossa casa edificada na pedra, então nós estamos fortes e preparados para os momentos difíceis. Então, a gente tem que se preparar nos momentos que a gente está bem, que a gente não está com dor, que a gente não está passando por graves problemas, porque isso nos afeta muito. Então, não são momentos, não dá para deixar para a gente crescer nesses momentos. Esses momentos são experiências e provas difíceis. A gente tem que crescer agora. Agora que a gente está andando, agora que a nossa consciência está desperta, agora que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso, agora. Nós não podemos deixar para depois, né? Então, tem um texto lá do André Luiz que ele fala
que ele fala assim né, das dimensões, né? Vamos supor que existem duas pessoas com duas bexigas, né? A primeira pessoa depositou só chumbo dentro da primeira bexiga. E a segunda pessoa depositou gás hélio, né? E aí chegou o momento, né, da desencarnação deles. Então, eles são, a morte tira o corpo deles da terra e deixa eles insuspeitos. Você solta. O que acontece quando você solta uma bexiga cheia de chumbo? Desce. Ela desce. E o que acontece quando você solta uma bexiga cheia de gás hélio? Sobe. É isso que acontece com a gente. Ninguém vai lá com o caderninho e dizer, olha, você fez isso aquele dia, e você fez isso aquele outro dia. Não existe isso. Existe frequência. Então nós vamos habitar aquela frequência nossa, onde a gente passa no momento de quase morte, que a quase morte que é quando a pessoa chega. É 8 horas? Não? Oi? Afinal é 8 horas? É. É. O momento de quase morte, muita gente, é quando ela se desprende, né? Ela não morreu ainda, mas ela vai para o plano espiritual e vê uma porção de experiências lá, e depois não é a hora dela. Eles falam, não, você pode voltar porque ainda não chegou a sua hora. Normalmente é isso. E aí a pessoa volta e ela volta contando o que ela disse. Então existem casos que são recorrentes, isto é, eles acontecem sempre, né, com vários indivíduos e com pessoas completamente diferentes e que não tinham conhecimento daquilo. Uma das coisas recorrentes é que na hora que a pessoa está se desligando, ela começa a ver a vida como se fosse um filme, rapidamente, tudo aquilo passa na cabeça dela, e aquilo é como se fosse um balanço de final de ano, né? E isso determina a frequência da pessoa. Deu para entender? E aí você liga a estação, um rádio, tem uma frequência, o rádio, né? Tem a frequência, 88, não sei o quê. Ligou, tá lá. Ligou no 92, é outra. E assim é, né, o mundo. O mundo todo, eu acho que é no mecanismos da mediunidade, Eu acho que é. que o André Luiz fala das ondas, né? Que tudo é onda, nosso pensamento é onda, né? Tanto é que ele chega lá, ele sai daqui, né? Kardec falou que ele dava uma volta na aura, né? Que ele tem forma, tem cor, né? E parte pro Objetivo, destino, né? Rumo ao destino. Então, nosso pensamento, ele também é frequência. Olha a importância do nosso pensamento, tanto que a gente tem que vigiar, né? Orar, sim, mas a gente ora, agora mesmo a gente orou, né? Um pouquinho antes de começar. Por que orou? Para melhorar a frequência. E melhorando a frequência, nós estamos mais aparados com a espiritualidade que abaixa a frequência deles para poder nos ajudar, né? É isso que acontece. Porque se eles estivessem na mesma frequência da gente, eles nem iam conseguir ajudar, né? Sempre estão em frequência superior os nossos mentores, né? E é isso. Então, pessoal, assim, já vou encerrar.
a nossa lição de casa é pensar no nosso nível de satisfação. E esse nível de satisfação deve ser muito ligado à nossa gratidão. A gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato até pelo ar que a gente respira. E também por ser grato, não poluir o ar que a gente respira. A gente tem que ser grato pelo alimento que a gente come e procurar não desperdiçar, não jogar fora. Ser grato para a natureza, porque quem observa a natureza vê que a folhinha da alface, ela tem um processo, ela demora para formar aquela folhinha, né? E não é porque nós temos fartura que a gente vai jogar fora, né? Nós temos que ter consciência do nosso planeta, de quem vive ao nosso lado e de quem a gente é. Acho que eu vou fazer. Né? A gente tem que dar graças a Deus e ter luz, né? Tá vendo? Senão a gente ia ter que estar a luz de vela aqui, né? É isso, gente. Então, a minha intenção, não sei se porque eu falei sem olhar nada, às vezes a gente dá umas voltas, né? Mas, olha, a intenção de hoje é a gente cuidar da nossa vivência, procurar ser mais satisfeito. Às vezes a gente não ganha muito dinheiro no nosso trabalho, mas a gente está comendo, a gente está pagando nosso aluguelzinho, chega no fim do mês até que às vezes a gente passa apertado, mas a gente vive num mundo muito mais solidário hoje. Né? Eu sou de um tempo que havia poucos voluntários, pouco trabalho. Essa época junina aí, né? Hoje você vê evento para todo lado, nem tem dia para a gente fazer, né? Um evento. Mas tinha poucos voluntários. Hoje as pessoas já estão mais expostas, né? Tantas casas dão cestas básicas para as pessoas que estão aí passando às vezes todo período de dificuldade, né? Hoje em dia, graças a Deus, não sei em outros lugares, mas na nossa cidade eu acredito que ninguém passa fome. Eu acredito. E se a pessoa está passando fome é porque ninguém sabe. Porque existem assim em todos os setores religiosos, sabe? Uma movimentação muito grande. E o povo brasileiro é muito solidário. Então, eu vejo gente que é assim, que ganha a cesta básica, mas come no serviço, dá para o vizinho. É uma pessoa que podia vender, que ganha salário mínimo, mas dá para o vizinho, porque o vizinho não tem. Está faltando para o vizinho. Então, nós somos solidários, mas a gente precisa ser mais de consciência disso. Porque a nossa consciência disso, de quem nós somos e tudo, é que determina a nossa vivência. Né? Então vamos ver se a gente consegue passar para o mundo melhor, né, gente? E que Jesus, né, nos ajude, embora ele já tenha carregado a cruz dele, agora seja a hora de nós carregarmos a nossa. Me passou mais uma coisa. É que esse momento é o mais tumultuado, porque na bondade infinita de Deus, muitos seres lá das trevas, que há muito tempo estavam lá, passaram, reencarnaram, já não estão reencarnando tanto mais, já parou isso, mas estão no nosso meio, tumultuando, mas tendo a oportunidade de se refazer como ser humano perante a divindade. E muitos desses seres
Estão aproveitando essa oportunidade para criar guerra, para criar injustiça, para criar ódio, para criar confusão, para tapear as pessoas, para explorar as pessoas. Eles estão aqui no nosso meio e é por isso que a nossa energia, tudo misturado, tudo junto. Não estou dizendo que nós somos melhores, estou dizendo que nós estamos todos misturados. E quando nós estamos todos misturados, a energia fica muitas vezes densa, fica complicado. Mas esses é o início de lá que nós falamos. Esses que estiverem atravancando o progresso, o bem, né, e tudo mais, eles vão ser exilados para mundos inferiores, como eram os que vinham na Terra um tempo atrás. E as pessoas falam, onde está a bondade de Deus? Essa pessoa nasceu sem as pernas. Né? É uma expiação nascer sem as pernas. Né? É uma coisa que a pessoa não pode. Hoje em dia, se a pessoa fica sem as pernas, é capaz dela conseguir uma prótese e olha só como o nosso mundo mudou. Né? Mas é isso. Não é que a bondade de Deus jamais pode ser confrontada com aquilo que o ser humano faz. Né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, estou falando para mim também, viu, gente? Porque eu também preciso escutar o que eu falo, tá? Né? Tudo que a gente fala é porque está no nosso coração, né? Jesus dizia que tudo que sai, né? Sai da boca, sai do coração, então eu também estou precisando ter essa conscientização e, né, e procurar me acertar perante a minha consciência. Então, que Jesus nos ajude. Boa semana para todos. Não combinamos hoje. Fala um pouco, combinar quem quer fazer a prece. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a nossa irmã que veio até a nossa casa, agradecer a todos vocês que estão aqui hoje também, ouvindo falar do Evangelho, preparando seus corações e mentes para os dias que virão. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, fechando os nossos olhos. Continuemos com os pensamentos elevados ao Cristo amado Jesus, pedindo o amparo e a proteção da nossa Mãe Maria Santíssima, para que, no momento do passe, possamos receber a complementação das energias que já nos foram ofertadas nos instantes em que estamos aqui nessa sala. Que essas energias possam fluir para os nossos lares e lá possam abraçar a nossa família. E assim sendo, uma preparação para os dias que virão, para essas energias chegarem aos nossos trabalhos, aos nossos irmãos, governantes, a todos os irmãos nesse nosso planeta Terra e quem sabe, e também até além dele. Que essa luz de misericórdia esteja sempre presente, sempre constante e sempre nos direcionando para o processo de espiritualização, para a nossa evolução. A gratidão, Senhor Jesus, e com a prece ao nosso Mestre Jesus, que Ele nos deixou, nos ensinou, nós passaremos então para os passos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja.